Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para fazer uma chamadinha para o nosso próximo encontro, que é sobre a ideia genérica, digamos, de uma hermenêutica constitucional, mas que permita alguma compreensão, alguns recortes, igualmente da realidade concreta, prática, que nos absorve e nos dá forma. E também alguma reflexão sobre a educação, em alguns dos seus aspectos mais fundantes e, de certo modo, que pudessem fazer alguma relação, alguma conversa, talvez mais específica, no sentido de uma educação para o poder, ou uma educação com uma abertura, digamos, talvez um pouquinho mais clarificada, no sentido de uma absorção, de uma apreensão da política. Sempre lembrando que aquela ideia da política é maiúscula e como polis. Pois essa ideia da política que seja de fato emancipatória, participativa, inclusiva, ela coincide com o texto constitucional no seu aspecto mais claro e mais contundente, no formato de uma carta política. Quer dizer, a Constituição, como uma carta política, é uma Constituição que se abre ao mundo da polis, ao mundo do espaço público, efetivamente democrático e republicano, ok? Eu fiz um roteirinho também, como sempre a gente está tentando fazer, procurando fazer, e eu, se vocês permitirem, então eu vou ler, tentarei de forma mais breve. Eu denominei de visão constitucional. E parece redundante dizer que é necessário olharmos o entorno, observarmos o exterior a nós mesmos e as nossas relações. Soa uma espécie de predicado básico entender o que se passa ali na esquina, debaixo dos nossos olhos, dos nossos pés, ou com pessoas próximas a nós, ao nosso próprio entorno. O fato é que, por alguma razão, e são inúmeras essas razões, há pessoas que declaradamente vivem numa espécie de universo paralelo. Aliás, já ouvimos os nossos atuais governantes dizerem exatamente isso, né? E utilizaremos aqui uma metáfora do que seria principiológico, ou seja, pessoas que vivem em paralelo aos princípios básicos, elementares, e assim permanecem ou se postam ao lado do que é principal e do que é lógico. Como dissemos, há muitas visões de mundo construídas desse modo, por aqueles que não criam nenhuma empatia, ou até agravam, ou se agravam, no sentido de sociopatia, por razões genéticas, inclusive. E há aqueles que torcem pela regra do quanto pior, melhor. Há muitas outras razões explicativas para esse aqui denominado universo paralelo, bem como para explicar, e até em alguns casos em que tentam justificar, porque se promovem adorações ao malfeito ou ao malfeitor. É o caso, por exemplo, da Síndrome de Estocolmo, em que o prisioneiro se vê apaixonado pelo seu carrasco. Há outras discussões infindáveis acerca do que seria ideologia, por exemplo, e de que modo ou como isto poderia distorcer os dados e os fatos. Desde uma aceitação à crítica de informações ou de mostruários repletos de slogans, até uma literal capitulação, cooptação pelas hostes de poder. E por forças decisivas, que seriam estranhas, avessas, antagônicas à vontade e aos interesses dos indivíduos cooptados.
Pode-se dizer que há muitas conotações, colorações para isso, como a atração por status, reconhecimento, dinheiro, poder, orgulho, autoafirmação ou desejo apenas de dominação ou enganação. Aliás, são fenômenos ou são efeitos muito comuns de serem verificados em regimes autocráticos, ditatoriais, fascistas, com destaque para um exponencial crescimento do culto à personalidade. Esse é um quesito fundamental do fascismo. E dos critérios autoatribuídos, em que o indivíduo se autorrelaciona, a um suposto discurso de autoridade, como se ele fosse a única autoridade cognitiva a se reportar a determinados fatos. É óbvio que existem muitos outros atributos que podem concorrer para isso. Porém, e de fato, queremos salientar que esse levantamento, esse que a gente fez agora, é em si um produto exaustivamente investigado, tanto na ciência política, quanto na filosofia política, na sociologia, na antropologia, quanto na psiquiatria, incluindo aqui até mesmo as linhas comportamentais. Isto é, nos incomoda muito mais não exatamente apreciar razões e que a própria razão desconheça, para quem se propõe a tarefa de normalizar, né, de aceitar de maneira indigesta para nós, o que seria, de plano inicial, uma anormalidade, do que, e isso é que nos interessa, observar se há algo a ser feito. O que é que a gente pode fazer? O que fazem esses indivíduos, dentre outras tantas coisas? Negam a ciência, negam a observação empírica dos fatos, a empatia, a checagem dos dados, das dinâmicas e sistemas que compõem a nossa vida social organizada. Em complemento, queremos ressaltar que a educação tem um papel basilar nesse aspecto, não no sentido de ser um sacro remédio que possa resolver todos os males do mundo. Até porque, se fosse assim, em 2013 a gente não teria uma revolta juvenil e que, por incrível que pareça, conseguiu articular nessas movimentações, nesses agrupamentos, tanto a extrema esquerda quanto a extrema direita. Então, se a educação não é uma espécie de panegírico, uma abstração, uma distração pública ou política, mas sim um suporte igual à política, à filosofia, à arte, à cultura, ao direito. Isto sim abre um leque de oportunidades, o que efetivamente poderíamos sugerir se pensarmos em algum tipo de articulação entre um ideário republicano de servir ao reconhecimento, à proteção e à promoção dos direitos humanos fundamentais. De maneira simples, pensamos em duas situações igualmente básicas. Primeira, reconhecer a lógica formal, a mais simples delas, baseada na construção real, validável, das premissas ofertadas. Segunda, ter nesta lógica uma espécie de gaiola de ferro, que é a ideia de racionalidade que dizia Max Weber, de maneira irrevogável e que nos leve a crer piamente que a obviedade é uma parte originária do bom senso. Nesse ponto cabe a ressalva de que até o senso comum é capaz de se comportar e de se pronunciar de acordo com a obviedade lógica. No entanto, há ainda outro aspecto que queremos assinalar. A obviedade, seja ela do senso comum ou do bom senso, ainda que não sejam similares, é perfeitamente capaz de reconhecer dois sinais antepostos, antagônicos e refratários, tipo menos ou mais.
Em seguimento a esse exposto, também podemos pensar ou já concluir, como um bom exercício de lógica formal, que o sim estaria para o menos. Desculpem, o sim estaria para o mais. Mais igual a soma. E o não estaria, da mesma maneira, designado pelo sinal de menos. Menos igual a subtração. Ótimo. Se até aqui nós estamos de acordo no deslindar deste exercício lógico formal, devemos nos utilizar dessa máxima lógica para arrematar o argumento. Sobretudo, se nós temos a convicção de que a melhor forma de defendermos os direitos humanos fundamentais será assegurando vida longa e próspera à Constituição Federal de 1988, enquanto uma carta política. De modo prático, propomos que se edifique uma educação constitucional, maiúscula, em que se ensine basicamente a ler a Constituição. E como devemos iniciar esse processo? A primeira regra, e que é bem básica e lógica, nos ensinaria assim: na Constituição de 88, que é uma carta política, ou até em qualquer lugar, em qualquer texto, em qualquer sinal de trânsito, onde está escrito sim, leia-se sim. E onde está escrito não, leia-se não. Em última consideração, e por falar em visões de mundo, essa grafia que assegura que o sim é sim e o que o não é não, de acordo com aqueles rabiscos que se fez lá em 88, de uma Constituição Federal, isto é uma espécie de hermenêutica constitucional e recebe um nome, um diminutivo, de positivismo constitucional. Isso não é difícil de entender. Como também é fácil de decifrar a gramática constitucional, maiúscula, construída para defender direitos, garantias e liberdades. Se bem que o fácil ou difícil depende da visão de mundo que se tenha, ou que se auto-atribua. O indivíduo é míope, o indivíduo tem uma visão plana e turva, ele só enxerga na horizontal, ou será torpe, ou terá uma visão entorpecida, ou ao contrário, será uma visão esclarecida, assim como a minha e a sua. Obrigado. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês já devem saber, né, eu sou o Vinícius. Nós já estivemos juntos em alguns dos nossos encontros no curso de extensão que é promovido pela UFSCar a respeito dos desafios dos direitos fundamentais no século XXI. E novamente estaremos juntos para debater um novo tema esse que seria a interpretação e a hermenêutica dos direitos fundamentais. Pois bem, nesse sentido é importante a gente lembrar de todos os aspectos históricos, aqueles aspectos que a gente já viu também, né, da formação dos direitos humanos, também dos direitos fundamentais, a forma como eles são recebidos pela nossa Constituição Federal, a importância que eles ocupam no nosso ordenamento jurídico e como é que isso vai acabar se misturando com a própria sociedade e como é que a sociedade precisa observar a figura desses direitos fundamentais, uma vez que isso tem impactos não só na vida de quem trabalha com o direito, mas na vida de todas as pessoas. Afinal de contas, somos todos cidadãos e todos nós temos direitos fundamentais que são constantemente negados e também constantemente defendidos no âmbito da discussão que se engendra nesse sentido. Para a gente falar de direitos fundamentais, é importante, nesse sentido histórico, lembrar de alguns juristas que formataram pensamentos que vão nos ajudar a compreender realmente como é que se dá essa figura da hermenêutica e também essa figura da interpretação constitucional.
Nesse sentido, já destaco para vocês a importância do pensamento de Konrad Hess, jurista alemão, que acaba trazendo para a gente a ideia de força normativa da Constituição. Mas o que será que é isso, né? Nós vamos descobrir nesse nosso próximo dia de aula, no desenvolvimento do nosso curso. Também tem um outro jurista alemão também, que é muito importante, né? Peter Haberli, que nos traz uma nova concepção de direitos fundamentais. E nesse sentido, ele traz aspectos culturais para dentro do direito, fala, portanto, que a cultura se torna um elemento do próprio Estado. E como é que a gente vai trabalhar cultura e direito, né? Uma vez que o direito ele se aparenta, né, como uma ciência um pouco mais fechada, um pouco mais, né, restrita, né, aos âmbitos dela, mas na verdade não é assim. E a gente vai ver que o direito é uma ciência aberta, né, é um estudo aberto e que precisa de muita informação que é produzida por outras áreas da ciência, em especial a educação, a pedagogia, né, a história, a geografia, a antropologia, enfim, tudo isso acaba se justapondo no âmbito da interpretação constitucional, porque afinal de contas a gente trabalha com a vida das pessoas quando a gente tem um texto constitucional nas mãos, quando a gente está diante da Constituição. E o Peter Haberli, ele fala que o papel de interpretar não é só do jurista, né? O papel de interpretar é de toda a sociedade, quando ele trata, portanto, da sociedade aberta dos intérpretes da Constituição, que é uma obra dele que a gente também pode debater na nossa aula. Uma obra muito importante para a gente entender valores e a construção do próprio pensamento constitucional, que vai além de aspectos jurídicos, alcança aspectos políticos, educacionais e, por que não dizer, também científicos, não é verdade? Nesse sentido, eu convido a todos e todas para a gente estar juntos em mais uma aula do nosso curso de Direitos Fundamentais, para a gente encontrar realmente soluções, discutir problemas, né? Debater realmente aquilo que é necessário para a nossa sociedade. Um grande abraço a todos e até lá!